Em um universo indiferente, onde a fragilidade humana é constantemente testada pelos ventos impiedosos do destino, muitos buscam refúgio em ilusões. Mas e se a verdadeira força não estivesse em negar a dor, mas em abraçá-la? Você já se sentiu à beira do abismo, confrontado pela brutalidade da realidade, e se perguntou como encontrar força para seguir em frente? Hoje, mergulharemos nas profundezas do estoicismo, uma filosofia milenar que não promete felicidade fácil, mas sim uma inabalável serenidade diante do caos. Prepare-se para desvendar os segredos de uma mente que, mesmo na escuridão mais densa, encontra seu próprio brilho. Uma jornada para a fortaleza interior que existe em cada um de nós, esperando para ser descoberta. O que é estoicismo? O estoicismo, em sua essência mais crua, não é uma fuga da realidade, mas um confronto direto e corajoso com ela. É a aceitação brutal de que a vida é inerentemente difícil, repleta de perdas inevitáveis, sofrimento inerente e incertezas constantes. Mas dentro dessa escuridão reside uma verdade libertadora, uma epifania que pode transformar a forma como encaramos a existência. Nem tudo está sob nosso controle. A filosofia estoica nos ensina a distinguir, com clareza cristalina, entre o que podemos controlar, nossas ações, nossos pensamentos, nossas reações, nossas escolhas morais, e o que não podemos, os eventos externos, as opiniões alheias, o próprio destino, a passagem do tempo. A verdadeira força não vem de tentar moldar o mundo à nossa vontade, uma tarefa fútil e exaustiva, mas de moldar a nós mesmos para enfrentar o mundo como ele é, com uma resiliência inabalável. Nessa perspectiva sombria, mas profundamente realista, a virtude não é um ideal etéreo ou uma utopia inatingível, mas a única bússola confiável em um mar tempestuoso de adversidades. Sabedoria, coragem, justiça e temperança são os pilares inegociáveis que nos permitem navegar pela adversidade sem sermos engolidos por ela, sem sucumbir ao desespero ou à apatia. A indiferença estoica, muitas vezes mal interpretada como frieza ou ausência de emoção, é na verdade uma armadura forjada na razão e na autodisciplina. Não se trata de não sentir, pois as emoções são parte intrínseca da experiência humana, mas de não ser escravo das emoções e dos eventos externos. É a capacidade de observar a tempestade sem ser arrastado por ela, de manter a serenidade interior mesmo quando o mundo ao redor desmorona, quando o caos se instala. É a compreensão profunda de que a dor física e emocional é inevitável, mas o sofrimento prolongado e a angústia são, em última instância, uma escolha, uma reação que podemos controlar. Para o estoico, a verdadeira liberdade não está na ausência de problemas ou na fuga da realidade, mas na capacidade de enfrentá-los com equanimidade, com uma mente calma e racional. Não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. É entender que a única coisa que realmente nos pertence, que é verdadeiramente nossa, é a nossa mente, e que podemos escolher como reagir a qualquer situação, por mais desafiadora, injusta ou dolorosa que seja. Essa liberdade interior é a fortaleza inexpugnável que o estoicismo nos oferece contra as investidas do destino, contra as reviravoltas da fortuna. É a arte de transformar obstáculos em oportunidades de crescimento, de encontrar propósito na adversidade e de florescer mesmo nas condições mais áridas, como uma flor que brota no deserto. É a busca incessante pela excelência moral, não por reconhecimento externo, mas pela própria integridade da alma. Ao longo da história, mentes brilhantes forjaram essa filosofia nas fornalhas da adversidade, provando sua resiliência em face das mais duras provações e deixando um legado de sabedoria atemporal. Sêneca, o conselheiro do imperador Nero, um homem de imensa riqueza e poder, viveu em uma corte perigosa, enfrentou o exílio imposto por Calígula e, por fim, a condenação à morte por ordem de seu próprio pupilo, Nero.
Contudo, em seus escritos, como as Cartas a Lucílio e sobre a brevidade da vida, ele nos legou um manual prático de como manter a dignidade, a serenidade e a liberdade interior, mesmo quando tudo desmorona ao redor. Sêneca nos lembra, com uma clareza cortante que ecoa através dos séculos: não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas são difíceis. Sua vida foi um testemunho vívido de que a verdadeira liberdade reside na mente, na capacidade de controlar nossas reações e julgamentos, não nas circunstâncias externas, e que a aceitação da impermanência de todas as coisas é o primeiro passo para a paz duradoura. Ele nos ensinou a valorizar o tempo, o recurso mais precioso e finito, e a viver cada dia como se fosse o último, com propósito e virtude. Epicteto, nascido escravo e coxo, uma vítima das circunstâncias mais brutais, transformou sua própria condição de servidão em um laboratório para a liberdade interior e a autossuficiência. Ele, que não possuía nada além de sua mente e sua integridade moral, nos ensinou que a felicidade e a tranquilidade não dependem do que acontece conosco, mas de como reagimos ao que acontece. Sua máxima mais famosa: não são os acontecimentos que perturbam os homens, mas as opiniões que os homens têm sobre os acontecimentos, é uma lição brutalmente honesta sobre a origem de nossa própria angústia, que reside em nossos julgamentos e interpretações, e não nos fatos em si. Epicteto, através de seus discursos, registrados por seu aluno Arriano, nos convida a focar no que está sob nosso controle: nossas escolhas, nossos valores, nossa atitude, e a aceitar com serenidade o que não está. Sua vida foi um exemplo inspirador de como a força interior e a disciplina mental podem transcender qualquer limitação física, social ou material, provando que a verdadeira escravidão é a da mente, não a do corpo. E Marco Aurélio, o imperador filósofo, governou o maior império de sua época em meio a guerras incessantes, pragas devastadoras, conspirações políticas e a perda de entes queridos. Suas meditações não foram escritas para publicação, mas como um diário íntimo, um diálogo consigo mesmo, um guia pessoal para a autodisciplina e a reflexão em meio ao caos absoluto do poder e da responsabilidade. Ele nos adverte, com a sabedoria de quem viu o império e a vida em sua plenitude e fragilidade. A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Uma verdade simples, mas devastadora, que nos força a encarar a responsabilidade por nossa própria paz interior e a reconhecer que o controle sobre nossa mente é o único poder verdadeiro e inalienável que possuímos. A introspecção diária de Marco Aurélio é um lembrete poderoso de que a filosofia não é apenas teoria abstrata, mas uma prática constante de autodomínio, aceitação da impermanência e busca pela virtude, mesmo para aqueles que detêm o maior poder terreno. Ele nos ensina a encontrar a grandeza não na conquista externa, mas na conquista de si mesmo, na serenidade diante da inevitabilidade da morte e da transitoriedade da vida. Como então aplicar essa sabedoria ancestral para navegar pela ansiedade que nos consome e o caos que nos cerca no século XXI, um tempo de sobrecarga de informações, incertezas econômicas e crises existenciais? O estoicismo oferece ferramentas práticas, não promessas vazias ou soluções mágicas, mas sim um arsenal de técnicas mentais para forjar uma mente inabalável, capaz de resistir aos golpes da fortuna. A premeditação dos males, premeditatio malorum, é uma delas. Uma prática que, à primeira vista, pode parecer mórbida ou pessimista, mas que é, na verdade, profundamente libertadora e empoderadora. Não se trata de desejar o mal ou de se entregar ao desespero, mas de visualizar os piores cenários possíveis, de confrontar mentalmente a perda de entes queridos, a doença, o fracasso profissional, a humilhação pública, a pobreza.
Ao fazer isso, ao ensaiar mentalmente a adversidade, tiramos o poder do inesperado, diminuímos o choque e a angústia quando o que tememos acontece ou algo próximo a isso. É um escudo mental contra as flechas do destino, uma forma de nos prepararmos para o inevitável, de aceitar a realidade em sua forma mais crua e, assim, minimizar o sofrimento desnecessário. Ao contemplar a perda, aprendemos a valorizar o que temos enquanto o temos. Ao imaginar o fracasso, nos preparamos para a resiliência e a busca por novas estratégias. Essa prática nos ensina a não sermos reféns da esperança cega, mas a cultivarmos uma serenidade que nasce da aceitação da impermanência de todas as coisas externas. O homem que sofre antes do necessário sofre mais que o necessário. Um princípio simples, mas revolucionário, que Epicteto tão eloquentemente articulou. Pergunte a si mesmo, incessantemente, diante de qualquer situação que cause perturbação: isso está sob meu controle? Se sim, haja com toda a sua força, sua virtude e sua inteligência para influenciar o resultado. Dedique sua energia e seu foco ao que você pode realmente mudar. Se não, aceite com serenidade, pois preocupar-se com o incontrolável é uma futilidade que drena nossa energia vital, nos consome e nos paralisa. A ansiedade moderna, em grande parte, nasce da tentativa fútil de controlar o incontrolável, de lutar contra moinhos de vento, de se apegar a resultados que não dependem de nós. Ao internalizar essa dicotomia, ao traçar essa linha clara entre o que é nosso e o que não é, liberamos uma energia imensa que antes era gasta em preocupações inúteis, em lamúrias e frustrações. A frustração se dissolve quando entendemos que não podemos mudar o vento, mas podemos ajustar as velas do nosso próprio barco, navegando com maestria pelas tempestades da vida, focando em nossa atitude e em nossas ações internas. Para a dor existencial, para o vazio que muitos sentem em um mundo cada vez mais desconectado e superficial, o estoicismo nos convida a uma autoanálise brutal e honesta, a uma introspecção profunda. O que realmente me perturba? É o evento em si, ou meu julgamento sobre ele? Muitas vezes, a fonte de nosso sofrimento não está no mundo exterior, nos fatos objetivos, mas nas lentes distorcidas de nossa própria mente, em nossas expectativas irrealistas, em nossa aversão à realidade como ela se apresenta. Ao racionalizar e reavaliar nossos pensamentos, ao questionar nossas crenças mais arraigadas e irracionais, podemos desmantelar as cadeias da angústia, libertando-nos de prisões que nós mesmos construímos com nossos medos e apegos. É um processo contínuo de autoconhecimento e autoaperfeiçoamento, uma jornada para a verdadeira liberdade interior, onde a paz não é a ausência de problemas, mas a capacidade de lidar com eles com sabedoria e serenidade. O estoico busca a tranquilidade não na fuga, mas no confronto consciente e na aceitação do que é. Em um mundo que se esforça para ignorar a finitude, para mascarar a inevitabilidade do fim com distrações e promessas de imortalidade, o estoicismo nos força a encarar a morte não como um inimigo a ser temido, mas como uma parte intrínseca e natural da vida, tão inevitável quanto o nascer e o pôr do sol. É a grande equalizadora, a certeza inegável que nos lembra da preciosidade de cada momento e da futilidade de muitas de nossas preocupações mundanas, de nossos apegos materiais e de nossa busca incessante por reconhecimento externo. Para o estoico, a morte não é o fim absoluto, o aniquilamento total, mas a transição natural, um retorno à natureza de onde viemos, um ciclo que se completa, assim como as estações do ano. Aceitar a mortalidade não é render-se ao desespero ou à passividade, mas libertar-se do medo paralisante que nos impede de viver plenamente, de arriscar, de amar, de ser autêntico. É a compreensão profunda de que a vida é um empréstimo, um presente temporário, e que a cada dia devemos viver com a consciência de sua impermanência, valorizando o presente, o agora, como o único tempo que realmente possuímos.
A morte, para o estoico, é um lembrete constante para viver com virtude e propósito, pois o tempo é finito e precioso. Não haja como se você fosse viver por 10.000 anos. A morte paira sobre você. Enquanto você vive, enquanto é possível, torne-se bom. As palavras de Marco Aurélio, escritas em meio às pressões de um império, ressoam com uma urgência sombria e atemporal. Um convite à reflexão profunda sobre a efemeridade da existência. A consciência da morte, longe de ser um convite à melancolia ou ao niilismo, nos impulsiona a viver com propósito, a valorizar o que realmente importa: a virtude, a sabedoria, a justiça, a coragem, a temperança, e a não desperdiçar nosso tempo limitado com o trivial, o efêmero, o que não tem valor duradouro. É um lembrete constante de que nosso tempo é finito e que a única coisa que realmente possuímos é o presente, o agora, o momento presente em que podemos agir com virtude. Ao abraçar essa verdade fundamental, ao integrar a morte como parte inseparável da vida, encontramos uma serenidade profunda, uma paz que transcende o medo da aniquilação, pois entendemos que a vida, em sua plenitude, inclui o seu fim. A morte, para o estoico, é a prova final de nossa capacidade de aceitação e de nossa liberdade interior, a derradeira oportunidade de demonstrar nossa virtude. É o momento em que todas as máscaras caem e a verdadeira essência do nosso caráter é revelada. Em meio à escuridão do caos moderno e à incessante ansiedade que nos assola, o estoicismo emerge não como uma promessa de felicidade utópica ou de um paraíso terrestre, mas como um farol de força interior e serenidade inabalável. É a filosofia que nos ensina a dançar com a adversidade, a encontrar propósito na dor e a forjar resiliência nas profundezas da existência, transformando cada cicatriz em um símbolo de força. Uma bússola para a alma em tempos turbulentos, um guia para a mente que busca clareza em meio à confusão, um antídoto para a superficialidade e a fragilidade que permeiam a sociedade contemporânea. Convidamos você, que buscou este conhecimento e sentiu o eco dessas verdades em sua própria alma, a refletir profundamente sobre sua própria jornada. Como os princípios estoicos podem ser a bússola que o guia através das tempestades da vida, transformando cada desafio em uma oportunidade de crescimento, de autoconhecimento e de fortalecimento do caráter. A verdadeira transformação começa quando aceitamos o que não pode ser mudado e focamos nossa energia, nossa atenção e nossa vontade no que está sob nosso controle. Nossa mente, nossas ações, nossa virtude, nossa resposta aos eventos. É um convite à autodisciplina, à razão, à coragem de enfrentar a vida de frente, sem ilusões, sem desculpas, sem medo. É a promessa de uma vida vivida com propósito, com integridade e com uma paz interior que transcende as circunstâncias externas. Se este vídeo lhes tocou a alma, se a chama da sabedoria estoica acendeu uma nova perspectiva em você, um desejo de buscar essa fortaleza interior, deixe seu like, inscreva-se no canal para mais conteúdo que desafia e ilumina. E compartilhe com aqueles que, como você, buscam luz na escuridão, que anseiam por uma bússola em meio ao caos. Juntos, podemos desvendar os segredos de uma mente que, mesmo na noite mais profunda, encontra seu próprio brilho, e construir uma fortaleza interior que nenhuma adversidade poderá abalar, nenhuma tragédia poderá destruir. A jornada estoica é solitária, é uma batalha travada dentro de si, mas a sabedoria é um legado que deve ser compartilhado, uma tocha que deve ser passada adiante para iluminar o caminho de outros. Que a sua busca pela sabedoria seja inabalável e que a sua mente seja a sua fortaleza, como nos lembra Marco Aurélio. A nossa vida é o que os nossos pensamentos fazem dela. E por fim, como diz Sêneca, ao fim de suas cartas a Lucílio, mantenha-se forte, mantenha-se bem. Até a próxima.